Piril está tensa, temendo que Bahar conte tudo para Sarp. Sarp entra ali no quarto irritada após a discussão com Bahar. Piril pergunta se ele tem algum problema. Sarp diz que não, que está tudo certo. Piril diz que se ele quiser, ela pode sair dali. Sarp fala para ela fazer o que quiser. Ele questiona a esposa como ela ficou sabendo que iriam sequestrar a Bahar e que ela não lhe contou isso. Piril se relembra quando Sirin ligou para ela desesperada para avisar sobre o sequestro. Piril inventa para Sarp que uma pessoa que trabalha para o Nezir ligou para ela pedindo dinheiro em troca da informação. Sarp pergunta como uma pessoa que trabalha para o Nezir conseguiu o número de celular dela tão fácil. Piril diz que não sabe, que a pessoa deu algum jeito, mas enfim, a informação estava certa. Sarp diz que além dele, do SWAT e do Munir, ninguém mais sabe sobre o número dela, e a acusa de estar mentindo. Piril diz que é verdade, mas Sarp diz que ela não confiaria na informação daquele jeito, e que pensaria que era alguma armadilha para ele. Ele diz que naquela noite, quando ela entrou no quarto, sabia que a informação estava certa, e não tinha nenhuma dúvida. Sarp se relembra quando Piril bateu a porta do quarto dele para avisar sobre o sequestro. Sarp se vestiu, pegou sua arma e saiu para ir à casa de Bahar. Sarp diz a Piril que se alguém que ela não confia, ela jamais iria mandá-lo para a casa da Bahar. Ele diz que foi alguém que ela conhece que falou e confronta o que de verdade aconteceu. Piril diz que foi o Munir. Sarp pergunta então por que ele contou para ela e não para ele. Piril diz que o homem que trabalha para o Nezir passou a informação e o Munir preferiu que ela passasse a informação para ele. Sarp acredita, mas se questiona por que o Munir não quis falar diretamente com ele. SWAT pergunta a Munir como estão as coisas e o que o Sarp fez quando encontrou ele. Munir diz que acha que ele ficou muito bravo, mas quando disse que o Nezir estava no hotel, teve que aceitar a Piril e os gêmeos. SWAT diz que parece que ele acreditou na farsa. Munir diz a SWAT que quando estava na casa, ouviu a dona Piril dizendo ao seu Sarp que ela ajudou a salvar a Bahar. Ele diz que não foi a Sirin que contou para o Sarp sobre o sequestro, e sim a dona Piril. SWAT diz que isso é impossível, e como a Piril ficaria sabendo? Munir diz que também ficou muito surpreso, mas ouviu a conversa toda e foi exatamente o que a dona Piril disse. Os dois ficam confusos e não imaginam que foi Sirin quem avisou Piril. SWAT manda Munir investigar todos os homens do hotel e descobrir se alguém falou algo ou se ela recebeu visitas. Nezir diz a Razin que ele lhe decepcionou muito, que aquele era seu momento de vingança e que ele deixou a Bahar fugir. Ele diz que uma mulher morreu por causa dele, e isso o incomoda muito. Razin diz que ele tem toda a razão. Nezir diz que o pior de tudo é ser vencido pelo assassino de seu filho, que o Sarp riu dele e não sabe quantas vezes ele fez isso. Ele diz que apesar de tudo o que aconteceu, deixou o Razin vivo, e se ele se pergunta por que ele não fez isso. Razin diz que se perguntou. Nezir diz que agora ele está para descobrir. Razin diz que se ele lhe pedisse, seria capaz de tirar sua própria vida. Nezir diz que não vai pedir isso, mas agora quer que ele mate o irmão dele, o Munir. Ele exige que o Capanga, como lealdade, assassine o próprio irmão com suas mãos. Razin diz que será como ele quer. SWAT manda Munir descobrir quem deu a informação para Piril. Sarp diz a Piril que agora o pai dela não se preocupa mais com ele e mandou Munir se distanciar dele. Piril diz que sim, mas o Munir não conseguiu. O coração dele não permitiu, porque ele lhe conhece melhor que seu pai e sabe que se acontecesse algo com ele, ela não iria viver mais. Sarp diz que então foi por isso que o Munir deu a opção dela contar, que ela poderia salvar ou não a Bahar. Ele diz à esposa que ela poderia ter ficado quieta e não sabe o que teria acontecido se ela não tivesse falado. Sarp agradece Piril, diz que ela não imagina o quanto ele é grato e a abraça. Ele diz que ela é uma ótima pessoa e pede desculpas por ter duvidado dela. Jali ajuda a servir chá para os familiares de Yelis, enquanto Seida consola a mãe dela. Jali pergunta a Seida se ela está bem. Seida diz: eu tô melhor que a Yelis, tô melhor que a mãe dela, eu também tô melhor que os filhos dela, é só por isso que eu sei nesse momento. Jali diz que ela pode ir descansar e que ninguém irá falar nada. Atice diz que a Jali está certa. Seida diz: para que nós estamos vivos? Para que terminar morrendo assim? Por que temos que viver sofrendo? Só para terminar morrendo assim? Te jogo em um buraco e você se foi? Pelo menos todas as tristezas vão junto. E se você não gosta da ideia de ficar com a roupa suja, então você pode usar em um caixão. Por favor,
Me fala por que nós todos viemos parar nesse mundo. Para que nós lutamos todos os dias para continuar vivos? Eu estava só pensando. Fui passar esmalte na minha unha para esse enterro. Por que sempre passamos esmalte? Quem teve a ideia de passar esmalte na unha para ficarmos mais bonita? Para que fazer isso? Hã? A gente vai morrer de qualquer jeito. Para que fazer a unha? Seja da mão ou do pé? Pintar a unha de vermelho, roxo ou francesinha? A Tice pede que Seida se acalme e que vai ajudá-la. Depois, a Tice diz a Enver que está preocupada pela Seida e que ela disse que viver já não faz mais sentido. Enver diz que isso é normal, que quando um ente querido morre, sempre falamos essas coisas. A Tice diz que não acha que seja só isso, que ele não viu a cara dela e que ela e a Jale ficaram assustadas e com medo do que ela poderia tentar algo. Enver diz a Arif para ele não ficar com raiva do pai dele e que ele só queria proteger o filho dele. Ele diz que é claro que o Yusuf não iria querer que machucassem o único filho dele. Arif revela a Enver que tem um irmão por aí. Doruk pergunta ao pai se a casa dele é bonita. Sarp diz que é sim, só não é tão bonita quanto a casa deles. Doruk pergunta se a casa dele é grande e Sarp diz que acha que sim. Sarp diz que a tia Seida e a tia Elis são vizinhas dele, mas pergunta se tem mais vizinhos. Doruk vê um tablet no sofá e pergunta ao pai se é dele e se pode brincar. Sarp diz que é da tia Piril e depois podem perguntar para ela se pode usar. Sarp persiste em perguntar dos vizinhos. Doruk diz que tem o tio Arif e o tio Yusuf. Sarp pergunta se o Arif é o dono do apartamento. Nissan e Doruk dizem que sim. Sarp pergunta se eles gostam muito dele. Nissan diz, sim, gostamos muito, ele é muito legal. Sarp pergunta por que ele é tão legal. Nissan diz que ele sempre ajuda eles. Sarp pergunta do quê? Nissan diz que ele tem um café e às vezes eles vão para lá. E o Arif faz uma comida muito gostosa. Nissan conta que teve um dia que teve um evento de pai e filhos na escola. E a mamãe não podia ir. E o Arif foi com eles. Doruk diz que naquele dia, a Nissan saiu falando para os amigos deles que o Arif era o pai deles. Sarp fica arrasado. Nissan reclama com Doruk por ter contado isso. Doruk continua. E eu falei para os meus amigos que nós tínhamos pai. E a Nissan ficou perguntando onde ele estava. Nissan diz a Doruk que odeia ele e não quer que sejam mais irmãos. Doruk diz que ela disse tudo isso. Sarp diz a Nissan que sempre será o pai dela e sabe que ela só disse aquilo porque queria ele lá com ela. Nissan diz que sim, que queria ele lá igual o papai das outras crianças. Sarp diz que a entende, que a culpa não foi dela e sim dele por não estar lá. Então ela não fez nada de errado. Depois, Sarp pergunta a Piril por que ela levou o tablet e deixou na sala. Piril diz que sempre anda com ele. Sarp diz que não quer que ninguém naquela casa que use a internet, nem a Bahar e nem as crianças. Ele diz que se a Bahar descobrir que a amiga dela morreu, ela vai querer ir embora. Sarp diz a Piril que podia jurar que ela deixou o tablet de propósito. Piril manda então ele olhar se tem chip ali dentro. Sarp olha e Piril diz que já tirou e foi precavida. Sarp pede desculpas, mas pede o celular de Piril, pois não quer que ela também tenha contato com ninguém. Piril entrega o celular para ele, e Sarp diz que eles dirão para a Bahar e as crianças que ali ninguém pegará celular. Atendendo um pedido de Atice, Jale diz a Seida que queria que ela voltasse a ser babá do Borá, e que também seria bom para ela se manter ocupada. Seida diz que não pode, mas Atice pede que ela pense a respeito. Seida diz que agora não pode e não está bem para cuidar de criança. Enver diz a Seida que ela não parece nada bem, que eles estão preocupados por ela e acha que ela deveria ficar na casa deles por alguns dias, ou então eles ficam ali. Seida diz que sabe que assustou eles por estar falando igual maluca, mas não está pensando em se machucar. Ela diz que não quer ver eles tristes. Sabe que eles não gostariam de saber que ela morreu e que tem noção do amor deles. Jale se oferece para ficar com Seida. Seida ri e diz que ela não pode dormir ali com uma casa tão linda daquelas. Ela a agradece por toda a sua ajuda. Diz que pensava que ela era uma mulher fria, mas não a conhecia tão bem quanto pensava. Seida diz a eles que está bem, que o Arif também está por ali e que podem ligar quando quiser. Jale diz que se ela precisar de qualquer coisa, pode ligar para eles mesmo. Doruk pergunta a Bahar se o Ali e Ali estão dormindo. Bahar diz que provavelmente.
Nissan diz que eles se chamam Ali e Homer. Doruk diz que eles são iguais, que eles têm o mesmo nariz, a mesma perna e a mesma boca. Bahar vai buscar água e Doruk quer ir dormir com o pai. Nissan diz que ele não vai e que se for a mamãe irá brigar. Doruk diz que não liga. Ele vai até o quarto dos irmãos gêmeos. Fica observando eles e belisca ali. Ele chora e Doruk sai correndo. Doruk entra no quarto de Sarp, mas só Piril está ali ouvindo música no tablet. Doruk pergunta a Piril se pode dormir na cama dela, e ela diz que é claro que pode. Doruk dá um beijo no rosto de Piril e ela é carinhosa com ele. Piril permite que Doruk jogue joguinhos no tablet. Nissan fica triste ao ver o pai sendo amoroso e carinhoso com o irmãozinho. Sarp a vê, diz que o irmãozinho dela teve um pesadelo e que ela poderia lhe dar um beijo para acalmá-lo. Nissan sai correndo para o quarto. Sarp tenta falar com ela. Nissan diz que não gosta mais dele, que ele não pode ser pai dela porque é pai daqueles meninos. Bahar chega ali e pergunta o que houve. Sarp diz que o Ali estava chorando. Deu um abraço para ele se acalmar e então a Nissan viu e ficou triste. Ele diz que tenta se manter afastado dos gêmeos o máximo que pode durante o dia, que nem olha para eles quando está com a Nissan e o Doruk. Bahar diz que não é bom ele fazer isso, que o que fez foi errado e os gêmeos também são filhos dele e precisam da atenção do pai. Ela pede que ele haja normalmente, como se estivesse em um dia normal, porque se ele esconder a verdade, isso não fará bem, e deve deixar claro que ama o Ali e o Homer. Bahar diz que Sarp deve ser honesto, se é que ele pode ser. Ela diz que vai falar com a Nissan, que ela é muito inteligente e vai entender. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!